Olá, olá! Sejam muito bem-vindos à nossa live, à nossa aula, diretamente daqui de British Columbia, Canadá. Meu nome é Catarina, eu sou uma mentora digital e eu ajudo pessoas a colocarem para fora esse conteúdo que elas têm dentro dela e muitas vezes desorganizado. Então é muito mais complicado a gente convencer pessoas a comprar, mostrar para as pessoas que a gente sabe do que a gente está falando e como a gente pode gerar vendas e gerar interesse e ter uma comunicação mais assertiva, um conteúdo mais gostoso de ser consumido. Então hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Passos para que a gente possa ter um conteúdo efetivo, um conteúdo que faça sentido, um conteúdo simples, gostoso de ser consumido, ok? Muitas vezes quando a gente quer começar a ensinar, a gente acha que a gente precisa aprender muito, a gente acha que a gente tem tanto conhecimento ou que a gente não sabe o suficiente, para isso a gente precisa de mais conhecimento. E aí a gente vai criando tanto conhecimento dentro da nossa cabeça que a gente fica com obesidade mental, a gente fica com uma trava de colocar para fora, porque às vezes a gente acha que, não, as pessoas não vão estar interessadas nisso, ou o que eu sei é muito básico, ou eu preciso aprender mais, e aí a gente posterga, né, essas aulas, vamos dizer assim, colocar para fora esse conhecimento, quando na verdade sempre vai ter alguém que sabe menos que você. Você precisa colocar para fora, porque tem gente que depende do que você sabe, tem gente que pode melhorar a vida por uma coisa que você sabe, tem gente que vai se identificar com sua história, tem gente que tem tantas variáveis que você precisa aprender a colocar isso para fora, para que você possa dar espaço, dar vazão a outros novos conhecimentos, tá? Então, a regra é: aprende, põe para fora, aprende, erra e conserta. Então, põe para fora essa ideia, porque aí é que a gente vai ter a capacidade de consertar essa ideia. Muitas vezes a gente fica na nossa cabeça colocando assim, não, vou deixar essa ideia redondinha para depois colocar para fora, quando na verdade isso nunca isso vai acontecer, tá? A gente precisa colocar a ideia para fora, a gente precisa expor a ideia para que a gente saiba, seja por feedback de uma outra pessoa ou ver como a gente mesmo se sente expondo essa ideia, ver o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode lapidar essa ideia, tá? Então, escolha a sua audiência, saiba para quem você vai mostrar esse produto, esse conteúdo, para que você possa ter um feedback claro, né? Não adianta eu falar de churrasco para quem é vegano, que o feedback não vai fazer sentido. Então, escolham essa audiência, escolham alguém que você conhece. Se não tem muita confiança para mostrar para muita gente, escolham alguém que vocês confiem e que sejam neutros, tá bom? Então, eu sempre penso muito, quando eu tô começando a montar o conteúdo, eu sempre penso muito assim, será que esse conteúdo vai fazer a vida de alguém melhor? Será que isso aqui vai valer a pena? Mesmo pelo fato de eu estar oferecendo, às vezes, de graça, tanto conteúdo, será que as pessoas não vão achar que, de graça é ruim? Será que as pessoas não vão dar valor? E eu lembro que meu pai, ele sempre falava uma coisa, quando ele recebia aquelas ligações com promoções fantásticas, maravilhosas, e ele sempre perguntava pro atendente assim, você já ofereceu pra sua mãe? Porque quando a gente tem alguma coisa assim tão boa, a gente vai e oferece pra nossa mãe. Eu tô com a cantora aqui do lado, dançarina, né, filha? Então o barulhinho é delas, tá? Essa é a bênção de trabalhar de casa. E aí ele sempre falava isso. E as pessoas não entendiam, achavam até grosseiro, né? Uma brincadeira assim meio esquisita de ser feita. Mas ele falava assim, quando a gente tem alguma coisa muito boa, a gente oferece para nossa mãe. E eu posso garantir que o conhecimento que eu coloco para fora, o conteúdo que eu coloco para fora, eu ofereceria para minha mãe se ela estivesse interessada nisso, tá? Se ela entendesse o que é o marketing digital, se ela quisesse fazer parte desse mundo. Mas eu tenho certeza que eu me sentiria muito à vontade de oferecer isso para ela e por isso eu ofereço para vocês, tá bom? Então vamos começar. Eu queria primeiro trazer um conceito que é mais ou menos como essa obesidade mental,
Mas aí é falando da forma que a gente coloca para fora, que se chama maldição do conhecimento. Eu citei esse termo nos stories anteriores durante essa semana, se eu não me engano. E o que quer dizer a maldição do conhecimento? Você tem tanto conhecimento que você quer tanto passar esse conhecimento para as pessoas que você joga tudo, você afoga essa pessoa em tanto conhecimento, né? Às vezes a pessoa que vem com um copinho para você, para ser enchido de água, você joga um balde na cara dela e ela fica assim, ela não consegue nem beber, nem consegue absorver toda aquela água. Então, muitas vezes a gente tem que ter a paciência de trabalhar esse conhecimento em doses homeopáticas, né? A gente vai dando aos pouquinhos e vai aumentando a dose. A gente precisa entender que nem todo mundo está no mesmo nível e você precisa ter uma observação muito suave, muito apurada da sua audiência para que você possa entender quais são os níveis de consciência da sua audiência. Lembra que semana passada eu fiz uma mini aula escrevendo nos stories sobre isso? Existem vários níveis, pessoas estão interessadas em marketing digital, mas nem todas elas estão no mesmo nível. Tem gente até hoje que está interessada na paleta de cores e definir a fonte para fazer o carrossel dela. Tem gente que até hoje não entende como funciona um perfil no Instagram com estratégia, acha que é tudo forçado. Tem gente que quer aprender como colocar um conteúdo para fora, tem gente que quer aprender como mexer no Instagram. Então são coisas diferentes, tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, tá? Tudo é marketing digital, mas as pessoas têm necessidades diferentes. Então, se certifique quando você vai começar a ensinar que você vai dar assuntos para os determinados níveis de consciência da sua audiência, tá? Não tem por que você fazer um conteúdo tão denso, sendo que o seu propósito é captar mais pessoas, aumentar a sua audiência. Então, isso aí a gente vai trabalhar curiosidade, a gente vai fazer um meme, a gente vai fazer um assunto mais leve. Para quem já tem um nível de consciência mais apurado, mais lapidado, a gente vai fazer um conteúdo mais longo, como uma live assim, tá? Oi, filha. Eu quero ajudar com pegar um mexido de Rapunzel. Daqui a pouco mamãe vai. Ou então pegar a cadeira da Nini. Ok? Tá. Ok. Live com filho é assim. Vambora? Então, quando a gente fala dessa maldição do conhecimento que a gente está jogando o copo com água, a gente tem alguns passos que vão fazer a gente segurar esse assunto ou liberar mais assunto. E é a técnica do porquê. Então, a gente vai escrever o nosso objetivo num pedaço de papel. Quando a gente definir, eu quero dar uma aula sobre tal assunto. A gente vai escrever esse tema do papel e vai perguntar: por que as pessoas precisam saber disso? Então, se eu digo que eu preciso ensinar as pessoas como fazer um conteúdo mais eficiente na internet. Por quê? E aí eu posso dizer, bom, porque um conteúdo eficiente, elas conseguem passar com mais clareza a história, o sentido, o conhecimento que elas têm. Por quê? Bom, porque nem todo mundo está no mesmo nível e as pessoas podem se dispersar, as pessoas podem não entender a mensagem central e não ter clareza sobre o que é que aquele interlocutor quer passar. Por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma vivência, a mesma história, a mesma capacidade de absorção de conhecimento. Por quê? Porque cada pessoa tem uma missão diferente. Então, todos esses, dá para ver como eu vou afunilando o assunto para as pessoas. Então, no final, eu posso parar e dizer assim, para quem eu quero falar? Eu quero falar para pessoas que já dão palestras sobre tal assunto. E isso tudo vai me trazer muito mais clareza sobre o que é que eu tenho que falar. Será que tudo que eu penso a respeito de conteúdo efetivo, eficiente, será que eu preciso falar tudo isso numa live? Ou será que eu posso dar passos com clareza que a pessoa pode seguir e aí definir o próprio tema para ela, né? Ao invés de ficar falando por que você deveria ensinar, qual o seu papel no mundo, né? De melhorar a vida das pessoas, eu posso simplesmente dar um passo a passo. Que é o que a gente vai fazer agora. Vamos fazer agora um passo simples. Afinal de contas, essas nossas aulas de sexta-feira são chamadas Lives Feijão com Arroz.
aula Feijão com Arroz, que é um passo a passo simples para você começar a colocar em prática e ter mais confiança e colocar esse conteúdo que mora aí dentro de você para fora, tá bom? Então vamos lá. Então o objetivo ele precisa ser simples, precisa ser direto e precisa ser ativo. Se o objetivo do seu conteúdo cobre esses três propósitos, o seu conteúdo vai ser bem entendido, o seu conteúdo vai ser bem recebido, tá? Normalmente o seu objetivo precisa ser simples, em uma frase. Qual o objetivo dessa aula de hoje? É criar um conteúdo eficiente, um conteúdo claro, para as pessoas entenderem, tá? Ele precisa ser direto. Quando eu falo, não é nada muito utópico. É como você se expressa de uma maneira eficiente. Ó, como melhorou? E ele precisa ser ativo. Eu preciso dar dicas práticas do que é que você vai fazer para você ter um conteúdo eficiente, uma comunicação eficiente com a pessoa de quem vai comprar de você, vai aprender de você, enfim, tá bom? Então, vamos começar com o primeiro passo. Oi, filha. This one's beautiful. É beautiful. Yes, you can use this one. Can I take it off my shirt and put it on? Sure. Yay. Então vamos lá. Primeiro passo para você ter um conteúdo eficiente, uma comunicação eficiente. Você precisa ter simplicidade, tá? Quando eu estava na faculdade, eu sou formada em biologia, tá? Mas a minha licenciatura, eu sou formada, tenho um bacharelado em ciências com habilitação em biologia. E a pegada é para licenciatura, tá? Então, no final de tudo, eu sou professora de ciências, mas a minha habilitação é para biologia. Então, eu posso ensinar matemática, física, química, biologia em escolas aí no Brasil. Aqui no Canadá, não. Mas eu tinha um professor, eu pagava uma cadeira de física e a gente aprendia a fazer... as provas eram o seguinte, a gente aprendia o conteúdo com o professor. E a prova a gente tinha que fazer como se fosse explicando para crianças de 9 anos. E muita gente levava nota baixa porque acertava a resposta, mas não falava a linguagem de uma criança de 9 anos. Como é que a gente sabia disso? Esse professor, ele tinha um sobrinho de 9 anos e ele dava as provas para esse menino ler, para o sobrinho ler. E quando o sobrinho falava assim... Não entendi nada. Ele tirava ponto, mesmo que a explicação estivesse certa. Eu nunca vi um professor corrigir prova dessa maneira. Mas ele dizia, vocês vão ser professores de primário. Se vocês não aprenderem a linguagem de primário, se vocês não conseguirem simplificar essa linguagem, nada disso aqui tá valendo. E aí eu sempre me esforçava muito para simplificar ao máximo. Eu fazia comparações, eu funciono muito bem com comparações. Eu comparava, eu trocava palavras, né? Em vez de falar, enfim, as palavras que a gente aprendia com ele não simplificava pra gente, tá? O desafio era a gente simplificar na hora da prova. E eu tirava nota boa. Eu tirava nota boa com esse professor e ele me chamou para trabalhar com ele. Ele me chamou para trabalhar numa escola onde ele trabalhava e ser professora substituta dele. E para mim foi uma surpresa, para mim foi um atestado de que eu tenho esse talento de facilitar, de simplificar. Então, acho que por isso que eu me inspirei nisso e falei que a nossa live ia ser feijão com arroz, porque eu gosto disso. Apesar de eu gostar de estudar muito, eu não tenho muito tempo para ficar no beabá e enrola, e a pessoa apresenta e conta história. Não, a história para mim tem que ser eficiente no assunto, né? Então eu tenho 4 filhos, gente. Tem que sentar, aprender e resumir o negócio. É assim que funciona pra mim. Outra coisa Então, primeiro ponto, simplicidade, tá? A gente precisa aprender a simplificar, trocar palavras, enfim. A gente precisa aprender a deixar isso o mais esmiuçado possível, porque a gente tem diferentes níveis de consciência da nossa audiência, ok? Uma coisa simples, ela vai ser entendida por todos os níveis de consciência, desde a pessoa mais iniciante até a pessoa mais aprofundada. Isso não faz diferença, isso não vai fazer você parecer um iniciante, tá bom? Então, autoridade passa por simplicidade também, ok? Segundo passo, ela precisa ser inesperada. Você precisa
trazer um elemento que prenda a atenção da sua audiência logo nos primeiros minutos. Então, eu lembro que eu estava dando aula certa vez para um grupo de crianças de 4 anos e eu tinha unhas vermelhas, eu tinha pintado as minhas unhas de vermelho. E toda vez que eu fazia assim com a mão, as crianças seguiam minha mão. Toda vez que eu falava alguma coisa, fazia um formato, fazia alguma coisa com as minhas mãos, eles ficavam assim, parados. E alguns se dispersaram por causa da minha unha, preciso confessar isso. Outros prestaram mais atenção por causa da minha unha. Então, no começo, dependendo da sua audiência, você precisa trazer algo que já chame a atenção dessas pessoas. Pode ser uma foto? Pode ser uma foto. Pode ser a roupa que você está vestindo? Pode ser a roupa que você está vestindo. Pode ser uma fala esquisita ou começar de uma forma diferente, contando uma piada? Sim. Então, você precisa de pegar alguma coisa que seja inesperado, tá? É o que a gente vê muito aí as pessoas fazendo quando vão anunciar um curso, quando vão fazer uma chamada para vender alguma coisa, que a gente chama de criativos. Então, quando você faz um criativo, que é a propaganda, né, a chamada antes, você pode colocar uma pitada de inesperado aí dentro. Uma pessoa que faz isso com muita maestria é o Leandro Ladeira, né? Um dos últimos criativos que ele fez tomando banho. E falando de como as pessoas têm as melhores ideias no banho. Então, olha que diferente esse criativo, essa ideia, esse anúncio, tá? Vocês estão vendo minha pequenininha passar por ali. Então, tá segura. Terceiro ponto. A sua linguagem, ela precisa ser concreta. Ela precisa ser algo que a sua audiência entenda. Eu dei uma aula recentemente aqui falando sobre ancoragem. E eu falei que para uma ancoragem de preço ser bem recebida, ela precisa ser feita baseada no que a sua audiência conhece. Não adianta eu comparar, isso aqui esse valor aqui, você compraria um sapato não sei. Deixa eu dar um exemplo bem caro, uma bolsa da Hermes, uma bolsa uma bolsa da Chanel. A minha audiência, ela não usa a bolsa da Hermes, ela não usa a bolsa da Chanel. Ela não sabe comparar valores. Mas se eu disser assim, com esse valor aqui é um preço de um pingado. É um preço de um misto quente. É o preço de um McLanche Feliz. Então, são coisas que eu posso comparar para que a minha audiência tenha noção do quanto aquilo vale. Entende? Então, a sua conversa, o seu conteúdo, ele precisa ser concreto. Precisa ser baseado em coisas que as pessoas conseguem entender. Um outro exemplo simples, eu acho que é simples, vamos ver. Se você pegar a Bíblia e você for ler Isaías, a conversa é assim, uma viagem, né? É um monte é poético, é um monte de coisa assim com sentidos que você precisa interpretar. Mas se você pega Provérbios e você vai ver assim que mais vale um passarinho na mão do que, né? Ele fala sobre comparações mais reais. Você vai ver que a linguagem é muito mais concreta. As pessoas conseguem entender melhor. Então, façam isso quando vocês tiverem um conteúdo, quando vocês estiverem vendendo alguma coisa, quando vocês estiverem ensinando, palestrando. Eu falei que essa aula vai ser para todo mundo. Vai ser para quem dá palestra, para quem é médico, para quem se comunica. Então, no final de tudo, vocês precisam trabalhar esses passos para que vocês tenham conexão com quem está ouvindo vocês, ok? Quarta coisa, ela precisa ter credibilidade. O seu assunto precisa passar credibilidade. O que é isso, Catarina? A gente precisa ter, de alguma forma, dados envolvidos. A gente precisa passar dados verdadeiros para que a gente possa comprovar o nosso ponto de vista. Não adianta eu chegar e falar assim, uma pesquisa foi feita e comprovou que mulher é mais inteligente que homem. Que pesquisa? De onde veio esse dado? Né? De onde veio a confirmação de que mulheres são mais inteligentes que homens? Não tem. Então, se a gente vai passar dados, a gente precisa passar dados verdadeiros. A gente tá vendo muita coisa acontecendo no país e a gente tem visto muitos dados falsos serem trabalhados, tá? Então, a gente precisa, no nosso discurso, passar credibilidade. A gente precisa mostrar
autoridade através de verdade, tá bom? Quinta coisa é o oposto dos dados, mas que ainda assim traz autoridade e ainda assim vai conectar com a sua audiência, que é emoção. Então, tem eu não vou lembrar o nome dela. Emma Watson? Eu acho que é. Não é. A atriz Ixi, gente. A atriz do Harry Potter, lá da Hermione. Em todos os discursos dela, eu não vou lembrar o nome dela. Que feio. Em todos os discursos dela, ela traz dados e ela traz emoção. Ela conta histórias da vida dela. Então, ela tem os dois públicos. Ela tem o público que é mais racional e que prende a atenção por causa de dados. E ela também pega o público que é mais emotivo, que é um público mais sentimental, quando ela conta histórias. Então, quando você for dar sua palestra, você pode trazer dados. Eu estou fazendo uma palestra sobre depressão, sobre suicídio. Eu vou falar, poxa, a cada minuto, sei lá, eu acho que o dado é a cada 4 minutos, não tenho certeza, mas não vou citar a pesquisa, mas você pode trazer um dado dizendo, há tantos minutos uma pessoa comete suicídio. E aí você pode contar a sua história em relação à depressão, a depressão que você teve, sei lá, talvez pensou em ter um suicídio, o que é que levou o que é que você acha que um parente seu que cometeu suicídio. Aí você vai desenrolar a sua história, tá? Então você tem os dados e você tem a parte emocional. E isso traz muito conforto para quem está ouvindo, porque o nosso cérebro ele é feito para completar informações. Quando você dá informações com clareza, você mostra para as pessoas que elas podem só focar. Ela não precisa imaginar nada, ela não precisa completar a sua história, porque todas as informações estão presentes na sua fala. Então, você pode fazer com que as pessoas tenham total atenção ao que você está falando. Tudo bem? Sexta coisa eu fiz isso no começo dessa aula, que é contar histórias. Você trazer algo da sua história ou uma história de comparação, tipo, sei lá, os 3 porquinhos, como é que se aplica? Inclusive, essa semana eu publiquei um Reels nos meus stories, que era uma mãe contando a história da Chapeuzinho Vermelho para os filhos. E ela falando que aquela garota podia tudo sem ter sido evitado se ela fosse obediente à mãe, se ela não fosse preguiçosa, pegasse o atalho. Então, é muito engraçado como ela conta essa história de um jeito baseado na vivência dela. Mas, para você ter um conteúdo efetivo, você precisa trazer histórias, comparações, né? A gente vai fazer uma palestra sobre resiliência, a gente usa muito aquela história do ovo e da cenoura, né? Você fica mais firme com a dificuldade ou você fica macia com a dificuldade? Então, são várias, tá? São várias histórias que a gente pode trazer quando a gente quer trazer um conteúdo mais eficiente para a nossa audiência. Então, 6 pontos que a gente aprendeu hoje. O nosso conteúdo precisa ter simplicidade. Ele pode trazer um elemento inesperado. A linguagem dele precisa ser concreta, tá? Precisa passar credibilidade, precisa ter emoção e precisa ter histórias. Se você tem tudo isso, as chances são que a sua palestra vai ser um sucesso, que a sua aula vai ser um sucesso, tá? Lembra sempre de manter o foco e fazer a pergunta mágica. Por quê? Por que eu preciso ensinar isso? Por que essa pessoa precisa aprender isso? Por que eu quero colocar isso dessa forma? Você pode até fazer um mapa mental, coloca o tema central e vai trazendo uns risquinhos assim, de coisas que você gostaria de ensinar. E vai circulando. Será que a sua audiência precisa mesmo saber disso? O que é que eu gostaria de passar para a minha audiência? E você vai circulando. Agora, o que é que minha audiência precisa saber com certeza? E tudo isso vai fazer com que você afunile? Falei a palavra certa? Afunile o seu conhecimento. Gente, português e inglês está dando nó. Tudo isso vai fazer com que você tenha mais clareza do que falar, tá? Tenha uma linha, um raciocínio mais lógico, porque o raciocínio lógico faz com que a sua audiência não precise imaginar informações, não precise completar frases, fazendo assim com que ele tenha total audiência, total clareza, total atenção voltada a você.
tá bom? Essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que o conteúdo tenha sido simples. Eu espero que você tenha anotado isso aí, para que no próximo conteúdo, na próxima aula, na próxima palestra, na próxima conversa com alguém, você possa usar esses passos, se não todos eles, se você tiver tempo suficiente, para que você possa passar a sua mensagem com clareza e eficiência, tá bom? Um beijo, vejo vocês na próxima aula.